Pessoal, a Bolsa de Valores brasileira desabou mais uma vez no dia de hoje, 30 de agosto, que é quando eu estou gravando este vídeo aqui, e não foi por culpa do Lula nem do Haddad dessa vez. Quer dizer, de forma indireta, sim, a culpa é deles no final das contas, porque eles são aí os guardiões, né, da economia brasileira. Mas quem derrubou a Bolsa de Valores mesmo foi a senhora Simone Tebet aí, com sua fala a respeito da questão fiscal, o anúncio que vai ser feito amanhã, dia 31. Vou tentar soltar esse vídeo na manhã do dia 31, então, para sair antes do anúncio fiscal, antes da coisa toda acontecer, para termos uma notícia mais quente, né? Vou fazer o possível para isso. Mas vamos olhar então o que a Simone Tebet apresentou aqui, porque na verdade, como traz o pessoal do Antagonista aqui, nessa notícia que eu estou lendo para vocês, este orçamento apresentado pelo pessoal do planejamento, né, a pasta da qual a Simone Tebet é a ministra, né, é a chefe, é um orçamento para inglês ver. Então vamos dar uma olhada nessa notícia e antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, não é? Então o Ibovespa teve uma queda considerável no dia de hoje aqui, 0,73% ou 868 pontos. Em comparação ao fechamento anterior, né, teve uma leve subida aqui logo pela manhã, mas caiu bastante até chegar no fechamento às 5h30 da tarde, mais ou menos. No frigir dos ovos aqui nos últimos dias, ele caiu bastante, mas deu uma recuperada aqui, uma correção leve de mercado, talvez aqui no mês, analisando um período um pouco maior, a gente possa ver melhor essa queda aqui, mas o fato é que hoje a coisa desabou bem, né? O pessoal do Antagonista trata desse ponto aqui, dizendo que houve sim uma realização com ganhos com bancos nos últimos dias, um movimento, entre aspas, natural da Bolsa de Valores do mercado acionário nos últimos dias por conta aí dos bancos, né? Dando um ganho de capital com os bancos e tudo mais. Porém, o principal ponto é o receio sobre o que vai ser anunciado amanhã, as medidas fiscais do governo Lula, que serão apresentadas aí por conta do orçamento de 2024. Estou pensando em fazer um vídeo sobre o plano plurianual apresentado pelo governo também. Vou ver se eu gravo ele para o dia 31 para ser lançado aqui no canal, né? Então, nós vamos dar uma olhada então em quais são os problemas desse orçamento que estão aqui impactando tanto o mercado acionário, né, a Bolsa de Valores brasileira. Olha só que o pessoal do orçamento de 2024, fechamento desse orçamento aí, vai prever, ao que tudo indica, um déficit primário zero para o ano que vem, né? Então, claro que ninguém está levando isso aqui a sério, não tem condição, não tem o menor cabimento, né? Isso é uma coisa completamente absurda. E para fechar essa conta, chegar nesse ponto aí, a equipe econômica está considerando qualquer possibilidade apresentada ao Congresso Nacional como válida, esteja ela aprovada ou não. Ou seja, vão mandar um monte de loucuras econômicas aí para o Congresso Nacional, um monte de planos mirabolantes, coisa de keynesiano, coisa de socialista, contando que isso aí vai ser aprovado, né? Quer dizer, eles acreditam, eles sabem que não vai ser aprovado grande parte disso, pelo menos não na totalidade das propostas, mas eles tratam isso no orçamento como sendo aprovado, na previsão do ano que vem. Ou seja, né, para chegar nesse 0 a 0 que eles vão apresentar, muita mentira, muita falcatrua tem que ser contada nesse orçamento aí. E de acordo com a senhora Simone Tebet, olha a fala dela e ver se tem como isso aqui não impactar negativamente o mercado, né? Já não basta o Lula falando bobagem, o Fernando Haddad, a Simone Tebet me vem com essas coisas, né? Ela falou aqui que o governo precisa de 169 bilhões de reais a mais no ano que vem para essa matemática funcionar. O governo tem que arrecadar quase 170 bi a mais no próximo ano, sabe-se lá como, porque ele já está extorquindo a sociedade brasileira no seu máximo, né? Se fosse uma coisa pontual, poderia vender uma Petrobras, um Correio, uma Caixa Econômica, sei lá, e chegar nesse valor, né? Mas o governo Lula não vai fazer isso, não vai dispor dos ativos do Estado, da máquina estatal, porque ele precisa muito disso, né? Então, olha só o que ela falou. Eu recebi receitas suficientes para zerar o déficit fiscal, sejam já realizadas ou que estão por vir.
E olha só o que ela diz: o futuro a Deus pertence, nós não sabemos diante do imponderável. Olha só, uma ministra do Planejamento que aparece publicamente falando o seguinte a respeito dos planos fiscais do governo Lula: o futuro a Deus pertence. Que planejamento é esse que invoca forças sobrenaturais para justificar aí a baixa qualidade do orçamento apresentado, né? A baixa fiabilidade disso aí. Então, além dessa fala desastrosa da Simone Tebet, da falta de confiança do mercado nos números que ela apresentou, nós temos também o problema dos números reais, né? Não aqueles projetados, os números reais das contas públicas deste ano. Então, esse segundo trimestre aí do governo Lula, o fechamento que nós tivemos aí em julho, né, apresentado em julho, aí, pouco mais do que 6 meses, no caso, aí, 7 meses do governo Lula, então havia uma expectativa de que houvesse um saldo negativo, um déficit até esse momento de 33 bilhões, mas os dados que o Tesouro Nacional apresentou mostraram um déficit de quase 36 bilhões, né, estamos falando aí de quase 3 bi a mais de 10% do que havia sido projetado, ou quase 10% do que havia sido originalmente projetado pelo mercado. Então, obviamente, isso vai ter um impacto no humor do mercado financeiro no final das contas, né? Então, aí, com esse cenário, o clima para juros futuros, intermediários e longos mais sensíveis à discussão fiscal azedou e as taxas que chegaram a operar em queda na maior parte do dia inverteram a trajetória para fechar em alta. Então, o dólar, que estava caindo contra o real, mudou de direção e se encaminhou para encerrar a quarta-feira próximo das máximas, né? Quarta-feira, hoje, que é quando eu gravo este vídeo. Ou seja, taxa de juros, a expectativa aumentou, porque todo mundo sabe que isso aqui, um déficit maior, vai significar mais dinheiro circulando na economia por conta dessa impressão de dinheiro, né? O governo gastando mais, tendo que tirar esse dinheiro de algum lugar, provavelmente da máquina de imprimir moeda. Então isso vai gerar inflação, aumento de preços, isso vai obrigar o Banco Central a aumentar a taxa de juros mais uma vez ou mantê-la nos patamares atuais, contrariando aquela previsão de que haveria uma queda na taxa de juros, um movimento de baixa da atual taxa Selic, né? Então já há esse movimento de previsão de taxa de juros maior, apresentando um cenário tão irrealista assim, de contas equilibradas no próximo ano, sabe-se lá como, né? Com a graça de Deus, com a ajuda divina apenas, porque a depender da qualidade, da competência do pessoal do governo Lula, isso não vai acontecer naturalmente, né? E além disso aí, temos também o movimento do dólar, porque conforme a situação fiscal do país se deteriora e conforme a previsão fiscal do país também não é nada convincente, o real vai perdendo força diante do dólar, porque as pessoas preferem tirar o dinheiro do país, tirar o dinheiro aqui das mãos do governo Lula, de um banco central que a partir de 2025 vai estar sob controle do Lula por meio de algum indicado para ele. Não é um bom prognóstico, não é um bom sinal, então o pessoal prefere sair da exposição ao real e voltar para o dólar, que querendo ou não é uma moeda muito mais estável do que aquilo que nós temos no Brasil atualmente, né? Então o cenário ficou péssimo no decorrer desse dia e nada, questões bancárias, nada disso explica essa volta, né, esse movimento aqui. Mostrei para vocês no comecinho do dia, houve um movimento de alta aqui, mais de 400 pontos de alta, para depois haver um despenque desse aqui de 800, quase 900 pontos, quase aí mais do que 0,7% ao longo do dia. O que fez o mercado desabar foram as falas da Simone Tebet, naturalmente, principalmente, e toda a expectativa que o mercado está nutrindo em relação ao governo Lula e as metas fiscais que serão apresentadas amanhã, dia 31 de agosto, né? Na prática, em resumo, o que está acontecendo é que o mercado financeiro está caindo na real. As pessoas estão acreditando, saindo daquele mundinho de fantasia que foi alimentado durante muito tempo. Sabe-se lá por quê? Um excesso de otimismo, mesmo durante as eleições, quando o Lula venceu as eleições, lá já estava garantido de que ele seria o presidente da República, quando Fernando Haddad foi anunciado como ministro, mesmo depois disso ter sido desdito várias vezes, ter sido escondido do mercado, enfim, vários sinais negativos que estavam sendo dados e por algum motivo nós tivemos um movimento financeiro aí da Bolsa de Valores, dos investimentos, muito maior do que era de se esperar num cenário realista. Parece que o pessoal finalmente está acordando para a realidade. Acho curioso, acho engraçado
o mercado precisar esperar o Lula falar aquilo que todo mundo já sabe, né? O Haddad ou a Simone Tebet, que é as mentiras fiscais que eles sempre apresentam para disfarçar o caos econômico que é o governo Lula, a forma caótica como a economia no Brasil é conduzida por essas senhoras e esses senhores aí que estão à frente da economia no país, né? A Simone Tebet, em todos os casos, ainda é mais sensata do que o pessoal aí mais arraigado no governo Lula, o Haddad, essa turma aí toda que a gente conhece muito bem. Ainda assim, ela parece ou ser muito otimista, ou então ela não está querendo abrir o jogo realmente. Porque ou realmente ela conta com a ajuda divina, com uma intervenção divina forte, para fazer o orçamento do ano que vem acontecer, ou o governo não vai conseguir tirar 169 bilhões de reais de jeito nenhum. Não há maquiagem fiscal que consiga colocar isso aqui nos cofres públicos do governo Lula. Esse ano, a previsão do déficit é muito alta e conforme os meses vão passando, ela vai sendo revista pelo mercado, porque a coisa está muito pior, muito mais deteriorada do que se esperava. Então, as contas estão sendo revisadas para baixo, previsões do dólar vão subir, previsões de juros vão subir também, porque o cenário econômico é caótico. Isso aqui é o óbvio, é o previsível. Não é um cenário pessimista, não é o pior cenário que está sendo avaliado, que está sendo precificado. Não. Isso aqui é a normalidade do governo Lula. Era o que se deveria se esperar a todo momento disso aí. Estamos vendo neste primeiro momento aqui, essa quedinha do Ibovespa, uma correção apenas, né? Porque se a gente olhar aqui de um ano para cá, nós vamos ver que a bolsa está ganhando aí 7%, né? Alguns podem considerar isso andar de lado, né? Pouco antes das eleições e tudo mais, tivemos um movimento um pouco ruim no começo desse ano, mas uma largada enorme nos últimos meses, sabe-se lá porque a bolsa ainda está bem avaliada aqui, bem precificada diante de todo esse cenário. Então estamos ainda, né? Essa queda que nós estamos vendo hoje é apenas uma correção de um cenário totalmente irrealista, mas você pode ter certeza, né? Não é recomendação de investimento nem nada disso, que esse gráfico vai começar a cair de verdade e vamos ver sim o mercado de muito mau humor com o governo Lula a partir dos próximos meses. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.